Irmãos, eu viajei agora 2 dias, parece que foi uma semana. Eu preguei 4, pregando hoje, as pessoas, ai, que saudade. Eu falei, gente, mas eu só fui ali, já voltei. E fui tirar uns dias para descansar. É muito bom quando a gente sai para descansar, que a gente dá outras oportunidades para o Espírito Santo falar com a gente. E a gente consegue meditar e abrir outros cenários para Deus falar com a gente. Foi muito bom. E eu fiquei num hotel muito agradável. Eu e minha esposa, foi por causa do aniversário dela. E era ali em Florianópolis e tinha um lugar, muito, como é que fala, muita natureza, muito bosque, muito bonito. Tinha até uns, eu falo que é mico, né? Um macaquinho pequenininho, tem outro nome, sagui, né? Foi legal. E lá no meio do bosque tinha uma capela. E tinha uma Bíblia lá aberta. Vamos ver se quem consegue adivinhar em que capítulo da Bíblia estava aberta. Salmo 91. Né? Sempre tem... Quem aqui na casa da sua mãe, na sua avó, tinha o Salmo 91 aberto lá? Né? É a única página da Bíblia que é amarela. Que fica ali exposta anos e anos e anos, né? E eu queria hoje ministrar sobre o Salmo 91. Amém? Deus vai falar muito conosco. Coloca lá no telão para a gente, Salmo 91. Hoje é um dia muito especial, irmão. Hoje é dia das mães, feliz dia das mães. Eu sou fruto de uma mãe que ora. Sempre tem uma frase que todo mundo diz, né? Mãe de joelhos, filhos de pé. E isso é uma realidade. Nunca desista dos teus filhos. Achamos o Salmo 91? Lá no telão. Eu vou ler, pode acompanhar na sua Bíblia, ou pode acompanhar no telão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Vai meditando nas palavras. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o seu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Vai recebendo essa palavra. Nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Levante a mão direita para o céu e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente já leu tantas vezes o Salmo 91, e hoje li mais uma vez, e ele nunca é cansativo, ele sempre é maravilhoso. A gente podia ler ele todos os dias. E que promessas maravilhosas. A gente, às vezes está no dia a dia, a gente lembra, né? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Diz a Bíblia que o Salmo 91, que Deus dará ordem aos seus anjos para me guardar. Diga comigo: Deus me guardará. Deus mandará os seus anjos que me guardem
em todo momento. Diga comigo, praga alguma chegará à minha tenda. Ele me livrará de todo o mal. Aqui ainda diz, irmãos, que Deus, na prova, olha o que diz, que Ele não somente, Ele vai te retirar, olha o versículo 15, Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com Ele na angústia, dela o retirarei, e não somente Ele vai te tirar da angústia, diz que Ele vai te glorificar, e glorificarei. Que promessas maravilhosas. Agora, essa promessa não é uma promessa para quem, olha só, não é para quem visita a presença de Deus. É para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Irmãos, eu não habito num restaurante. Eu não habito na rua. Inclusive, eu não habito no meu trabalho. Eu não habito na casa de um amigo. Eu habito na minha casa. É lá onde eu durmo. É lá onde eu descanso. É lá onde eu sou de verdade. É lá onde eu tiro a minha roupa de pastor, onde eu tiro a minha gravata, onde eu tiro meu paletó. É lá onde eu tomo banho. É lá onde eu faço a barba. É lá onde eu penteio o cabelo. É lá onde eu faço as coisas íntimas. É onde eu habito. Eu não habito num restaurante. Eu habito lá na minha casa. O que eu quero dizer para você? Essa promessa não é para quem visita. Essa promessa é para quem habita. Hoje eu quero te convidar a habitar no esconderijo do Altíssimo. Sabe, alguém disse uma vez que igreja é como um hospital, e eu não concordo. Porque eu odeio ir para o hospital. Quem gosta de hospital? Você ama? Ai, que delícia, eu quero vontade de ir no hospital. Você vai no hospital quando você tem uma emergência. E porque não tem mais solução, você já tentou de tudo. Agora, a última solução é ir no hospital. Se igreja for igual ao hospital, o dia que você for, já estou bom, não volto mais. Mas não é. Família do Reino, por exemplo, a gente não considera que a gente seja um hospital. Nós somos uma casa, uma família, um lugar para a gente habitar, para a gente pertencer, para a gente fazer parte, para a gente construir um propósito juntos. Amém? Diácono, está tendo dificuldade de sentar aí muita gente? Então eu quero convidar aí uns 30 jovens voluntários para vir aqui para o altar. Senta aqui no altar comigo. Tem jovens aí, não? Me ajuda aqui. Aplauda o Senhor pelos jovens que estão aí voluntariando aí, ó. Isso, senta aqui no altar do meu lado. É um problema bom que nós estamos enfrentando, irmão. Pode sentar aqui, ó. Do lado da Manu ali. Isso. Quer pregar também, não? Se deixar, ele prega. Ele prega muito bem. Pronto, já tem pelo menos uns 30 lugares aí, diáconos. Maravilha. Esses dias a gente estava uma reunião de liderança da igreja e começaram a falar um monte de problemas da igreja, né? Lembra? Estava o Danilo lá. E aí eu parei a conversa e falei assim, vocês perceberam que todos os problemas que vocês acabaram de falar é problema porque nós estamos crescendo demais? Eu falei, eu quero ter esses problemas o resto da minha vida. O problema é quando o pastor senta para falar com a liderança de problema ruim, da igreja que está diminuindo, do povo que não está voltando. Mas nós estamos vivendo outro tipo de problema, que a igreja não cabe mais. E todo mundo já está profetizando que nós vamos inaugurar aquele prédio já pequeno. Amém? Glória a Deus. Diga comigo, habitar não é visitar. Você quer as promessas do Salmo 91? Não é abrir a Bíblia no Salmo 91 que vai te abençoar. O que vai abençoar a sua vida é viver o Salmo 91, é habitar. Habitar na presença de Deus. Irmãos, antigamente a gente pregava
E a gente cutucava e falava meio que mal do crente domingueiro. Hoje os pastores estão orando para ter crente domingueiro. Agora nós temos crente, como é que fala? De 15 em 15 dias é o quê? Crente quinzenal. Glória a Deus se ele for domingueiro. É quinzenal agora. Tem uns que é mensal. É o crente da ceia. Ele só aparece no dia da ceia. Né? Ou o dia que tem comida, alguma coisa. Aí ele aparece. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Como que você acha que vai ficar a vida de alguém que só vai na igreja uma vez por semana, se o texto está dizendo para habitar na presença de Deus? Habitar. Diga, amigo, eu tenho que habitar. E aí, todas essas promessas de que Deus vai te glorificar, de que Deus vai te livrar, de que Deus vai te levantar, que Deus vai te proteger, que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, todas essas promessas é para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Aí, eu estava preparando essa mensagem e vindo para cá com a minha esposa no carro, conversando, voltando de Floripa, nós começamos a falar de uns conhecidos. Nós falamos de dois profetas que eu e ela admirávamos, e eles não estão mais. Inclusive tem um que eu queria trazer ele aqui, um homem que eu gostava muito dele, ele era meu amigo mesmo, e além de profeta, ele era músico, e recentemente eu entrei no YouTube dele. Ele tinha deletado todas as músicas evangélicas dele, ele só tinha agora, estava produzindo músicas do mundo. E aquilo foi tipo uma coisa tão ruim, fez tão mal para mim. E aí a gente falou disso hoje, e a minha esposa usou uma palavra que eu queria ministrar sobre ela hoje. Ela disse assim: nem todos perseveram. Eu falei, tá aí a palavra. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo tem muito a ver com perseverar. Perseverar. Muitos não perseveram. Sabe, muita gente tem experiências com Deus, muita gente recebe curas, muita gente tem momentos legais, que ela tem um momento bom com a igreja e com Deus, mas passa o tempo e você não a vê mais, porque ela não perseverou. Quem gostaria de perseverar? Eu quero te dar hoje alguns segredos para você aprender a perseverar. Eu gostaria que você perseverasse. Quero que você persevere. Sabe, eu descobri, irmãos, que nem o maior milagre feito na vida de alguém faz com que ela permaneça. Nem a maior experiência que você possa ter com Deus, isso aí pode fazer você perseverar. Hoje, se eu pegar as pessoas que mais receberam os milagres mais incríveis no meu ministério, a maioria delas nem na igreja está mais. E existem pessoas que nunca recebeu nenhum milagre extraordinário, como uma cura, levantar de uma cadeira de roda, um cego, um surdo, paralítico, e ela está permanecendo. O que acontece? Quem quer perseverar? Quem gostaria de perseverar? Vou dar um segredo para você perseverar, porque quando a gente fala em perseverar, quer dizer que vai ter dificuldade. Paulo diz que o evangelho, a vida com Deus, é como uma corrida. E não é uma corrida de velocidade. Aquele Usain Bolt, que é o homem mais rápido do mundo, ele faz uma corrida de 9 segundos. Ele treina 4 anos, aí ele vai lá e corre 9 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acabou. 9 segundos a corrida dele. Não é essa a corrida. O evangelho não é uma corrida de velocidade. Tem muito pastor aí que está se arrebentando, porque ele acha que igreja tem que fazer rápido. Não, você tem que fazer certo. E tem que agradar a Deus. E nossa vida com Deus
E tem muita gente aqui, ó, sentada aqui, que está frustrada, porque ela diz assim, nossa, já tem 3 meses que eu estou na igreja, eu não vi muita coisa. Irmão, você serviu Satanás 20 anos, agora que tu está 3 meses na igreja, já está reclamando. Não, já estou 3 meses na igreja, já faz 3 dias que eu dei meu dízimo e não vi nada. Perseverar, essa palavra, diga comigo, perseverar. Mais uma vez, perseverar. Quem que ganha a corrida de maratona? Não é o mais rápido. Não é o mais rápido. Você pode ver, quem já assistiu aqui uma maratona alguma vez? Quem era da época que antigamente era importante a São Silvestre? Eu, desde criança, a gente ligava a televisão lá e você olhava, né? Todo mundo saía correndo, nenhum daqueles que saía correndo na frente chegava. Nunca, jamais, nenhum daqueles chegou. Normalmente, quando chegava lá no finalzinho, que começava a aparecer quem que estava. O evangelho é assim, irmão. Quem você acha que não é, daqui a pouco Deus faz ser. Porque não é rapidez, é perseverança. E não é fácil perseverar. Então, quero te dar hoje alguns segredos para te ajudar a perseverar. Você quer perseverar? Vamos perseverar juntos? Primeira coisa para você perseverar é, olha essa frase, olha esse verbo, lembrar. Diga comigo, lembrar. Por que a gente às vezes não persevera? Porque nós esquecemos rápido demais do que Deus fez na nossa vida. Isso é um mal do ser humano. A gente esquece muito rápido das coisas boas e nunca se esquece das coisas ruins. Os maridos sabem disso. Vamos lá no Salmo 103. Salmo 103. Olha o segredo que Davi tinha. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ou seja, Davi falava com a própria alma dele. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele ficava lembrando ele mesmo, dizendo, ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua alma da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Ele lembrou, ele dizia, alma, não se esqueça do que Deus já fez contigo. Que a gente esquece. Às vezes não dá 3 dias, o cara já esquece. Irmãos, eu vou dizer para você, se você não ter a prática de lembrar o que Deus fez na sua vida, você não vai durar muito tempo. Inclusive, se algum dia você pegasse um papel, uma caneta, ou abrisse aí as notas do teu celular, e começasse a anotar cada bênção que Deus já te deu, cada milagre que Deus já te deu, irmão, não ia caber nesse caderno. Literalmente não ia caber, de todo o livramento que Deus te deu, de cada porta que Deus abriu, de cada livramento, cada cura que Ele te deu, cada pessoa que Ele te apresentou. Você fala, Deus, quantas bênçãos. Todas as vezes que Ele proveu para você, que Ele nunca te deixou faltar nada. Quando você às vezes desejou uma coisa, Ele foi lá e te deu. Lembra do que Deus já fez na sua vida, para você perseverar. Quem lembra, persevera. Sabe, os atletas, eu lembro quando eu mergulhava e eu tinha um cronômetro para ver quanto tempo eu ficava debaixo d'água. E aí, eu lembro uma vez que eu mergulhei, eu fiquei 2 minutos debaixo d'água. E sabe o que isso acontece com a gente? Que quando você mergulha de novo, você lembra, eu já aguentei 2 minutos, então eu vou aguentar de novo.
Mas quem não sabe quanto que já aguentou, não sabe quanto que vai aguentar. E às vezes eu estava achando que ia desistir, mas eu olhava o cronômetro e falei, não deu 2 minutos ainda, eu vou aguentar porque eu já consegui antes. Então, lembra do livramento que Deus te deu. Lembra do milagre que Deus fez na sua vida. Lembra da porta que Deus abriu para você, que isso vai te dar força para você conseguir sair dessa luta que você está passando agora também. Lembra de todos os benefícios do Senhor. Lembra das profecias. Essa aí é impressionante. Diga comigo, eu preciso lembrar das profecias. Lembra das profecias, lembra dos sonhos. Quem aqui já teve uma profecia? Quem aqui já recebeu uma palavra, que você fala assim, nossa, foi Deus que usou a tua boca para falar comigo? Sabe por que essa igreja está de pé hoje? Porque um dia eu lembrei da profecia. Quando nós estávamos na pandemia, irmãos, em 2020, a igreja fechou, todas as igrejas fecharam. E além de fechar, nós tivemos uma divisão. Ficou a igreja dividida, eu fiquei com 30 membros da igreja, e tinha um grupo que não ficou nem comigo, nem com quem dividiu a igreja, foi para a rua, e esse grupo mandava mensagem para mim, dizendo assim, fecha a igreja, fecha que não vai aguentar, fecha que não tem problema, e eu recebia o WhatsApp dizendo, fecha a igreja. E aí sabe o que eu fazia? Eu lembrava da profecia, eu lembrava da palavra, quando Deus disse, vai Balneário Camboriú, abre a igreja, eu sou contigo e nunca vou te deixar, eu pagarei todas as contas. E vou dizer uma coisa, nem na pandemia atrasamos um dia de aluguel. Sabe por que José continuou perseverando, mesmo na prisão? Porque ele lembrava da profecia. Não tem nada a ver com o que eu estou vivendo agora. Então não é a minha realidade, não é a minha verdade. Eu vou permanecer na profecia. Eu vou continuar crendo no que Deus falou comigo. Você precisa lembrar dos milagres que Deus já fez na sua vida, das bênçãos que Ele já te deu e das profecias que você já recebeu. Sabe quem mais persevera? Segundo verbo, meditar. Diga comigo, meditar. Irmão, isso aqui é seríssimo. Salmos 1. Coloca lá no telão para mim. Salmos 1. Bem-aventurado o homem, o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha o versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. De dia e de noite ele medita na onde? Na palavra. Quem medita na palavra é igual uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação certa, sua folha não cai. Olha que coisa. Quando eu era criança, eu morava em Alto Araguaia, Mato Grosso. Vocês nem ouviram falar da cidade. E aí, na porta, na frente da minha casa, assim, bem na frente do muro da minha casa, tinha uma árvore. Eu subia para brincar lá. Às vezes aquela árvore era uma nave espacial, às vezes aquela árvore era qualquer coisa, irmão. Criança tem uma imaginação fértil, né? E sempre brinquei naquela árvore, a gente escrevia na árvore, a gente pegava o canivete e colocava lá nossos nomes, criançada toda da rua. E aí fui embora de lá. 30 anos depois, quase 30 anos depois, eu fui lá, levei minha esposa para conhecer a cidade onde eu cresci, mostrar quando eu era na minha infância. Foi lá, meu pai mora lá ainda, fui lá para conhecer meu pai. E eu falei, vou mostrar onde eu morava. Passei na frente da casa. A árvore estava lá. 30 anos depois, a árvore continua lá. Aí eu lembrei do Salmo 1. Quem
medita na palavra de dia e de noite, persevera como uma árvore, ano tras ano, ela está lá, ela está lá, ela está lá. Quem medita na palavra é árvore. Quem não medita na palavra é apenas uma erva danina, que vai daqui para lá e não tem raiz. Só quem medita na palavra que cria raiz. Só persevera quem medita na palavra. Deixa eu dizer algo para você. Quero ser bem explícito aqui para você entender. As pessoas bem-sucedidas e as pessoas fracassadas têm algo que diferencia elas. As pessoas bem-sucedidas, elas têm o controle dos seus pensamentos. E as pessoas fracassadas, elas deixam a vida levar elas. Ela não coloca porteira na sua mente. Ela não controla os seus pensamentos, ela não controla o que ela vê, ela não controla o que ela escuta, então ela é uma folha levada ao vento. Toda pessoa bem-sucedida, ela sabe guardar os seus pensamentos. Porque tudo que você meditar, isso vai crescer na sua vida. Por isso você tem que ter cuidado com o que você pensa, tem que ter cuidado com o que você medita. Eu lembro uma vez, eu estava no Instagram e eu comecei a ver um vídeo do jiu-jitsu. Eu gosto de jiu-jitsu. Aí eu comecei a ver outro vídeo. E aí quanto mais você vê, mais o Instagram vai mostrando. Aí eu comecei a ver, irmão, quando eu fui ver, eu estava vendo jiu-jitsu toda hora. Daqui a pouco eu estava vendo os campeonatos, aí eu fui descobrir quem que era o campeão de cada ano, eu fui descobrindo. Eu fui entrando nesse mundo, comecei a meditar em jiu-jitsu. E de repente, um dia eu me encontrei ligando para uma academia de jiu-jitsu, marcando horário para mim treinar. Quando eu desliguei, o Espírito Santo falou comigo, falou, sabe por que você agora quer treinar jiu-jitsu? Porque você ficou meditando nisso tanto tempo que agora está trazendo fruto, está nascendo fruto. Você está disposto a um horário que você não tinha, o dinheiro que você não tinha para fazer um negócio desse. Aí o Espírito Santo falou comigo. Quando você medita em algo, isso vai crescer na sua vida. Quando você medita na presença de Deus, a presença de Deus vai aumentar na sua vida. Quando você medita na palavra de Deus, a palavra de Deus vai criar raízes em você e você ficará firme. Sabe que Jesus disse que o homem que escuta a palavra de Deus e a pratica é como o homem que fez a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade, veio o furacão, mas aquela casa permaneceu de pé. Tem gente que não persevera porque não tem raiz, porque não está na rocha, porque não tem palavra de Deus. Quem medita de dia e de noite na palavra, esse é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Mas você quer visitar a igreja, você quer visitar a presença de Deus. Você quer simplesmente escutar uma pregação de vez em quando. Controle os seus pensamentos. Controle o que tua mente está meditando. Você entra lá, qualquer coisa. Eu gostei desse pastor aqui, vou ver. Aí o pastor está lá, nem é pastor. Ele fica falando para você, que igreja o quê? Não precisa de mais igreja. Aí você, no momento você fala, não sei. Aí eu vou escutar mais um pouco. Daqui a pouco você não está indo na igreja mais. E tem gente hoje aqui que estava com esse pensamento. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Salmo 133. Coloca lá no telão. Olha o que diz o Salmo 133. Isso aqui é insubstituível, irmão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, como o que desce sobre os montes de Sião, porque aqui o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Essa bênção só tem quem está em comunhão. O diabo quer te tirar da comunhão. Então cuidado com o que a tua mente pensa. Tome o controle dos teus pensamentos. Submete os seus pensamentos à palavra de Deus. Só persevera quem lembra e só persevera quem medita na palavra.
Terceira coisa, quem quer perseverar aí? Testemunhar. Diga comigo, lembrar, meditar, testemunhar. Irmão, não tem coisa mais poderosa que testemunhar. Quem aqui algum dia evangelizou alguém, falou de Jesus para alguém, na rua, em algum lugar? Como que você ficou depois? Você não fica, meu Deus, uma empolgação total, falando, nossa, eu quero pregar de novo. Irmão, quando você prega para alguém, o mais edificado é quem pregou. Você fala, uau, que tremendo. Você conta o testemunho. Irmão, o testemunho é uma coisa poderosíssima, porque a palavra testemunho, no hebraico, significa fazer de novo. Diga comigo, fazer de novo. Quando você testemunha, o hebraico é fazer de novo. Ou seja, quando você testemunha, você está fazendo um decreto no mundo espiritual, que se Deus fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Dê testemunho, Deus vai fazer de novo. Tem um irmão aqui na igreja que ele recebeu uma bênção tão grande, tão grande, tão grande. Deus fez tanta maravilha na vida dele. Só que ele é um irmão que às vezes ele desanima, sabe? E ele fica triste, ele meio que não vai perseverar. Você vê que eu começo a ver que ele está desistindo. E aí, vocês nem sabem, mas eu faço isso. E uma vez ele estava, irmão, ele estava só, aqui no Brasil fala pó da gaita, né? Assim, ele estava mais desviado do que crente. E ele sentou aí assim, você sabe quando chega muito tarde, todo enrolado, e faltando alguns cultos, e eu vi que ele sentou. Aí sabe o que eu fiz? Ele estava todo assim. Eu comecei a dar o testemunho dele no púlpito. Falei, tá vendo o irmão ali, ó? Você não tem noção que Deus fez na vida dele. Irmão, ele encheu o peito ali assim, ó. Quando terminou o culto, irmão, ele saiu andando sobre as águas assim, Deus é comigo, Deus fez na minha vida. Eu fiz de propósito para dar o testemunho, para animar ele. Dê o seu testemunho, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe para que Deus inventou Uber? Deus não inventou Uber para você se deslocar de um lugar para outro. Deus inventou Uber para você dar testemunho. Deus inventou Uber para a gente dar testemunho. Entrou no Uber, dá testemunho para o motorista. Você é motorista, entrou o passageiro, dá um testemunho para o passageiro. Testemunha. Quando você testemunha, você edifica a sua própria fé. Glória a Deus. Quem aqui já recebeu o milagre financeiro? Fale desse milagre financeiro. Pensa nesse milagre financeiro. Lembra desse milagre financeiro. Quem aqui já recebeu uma cura física? Isso é maravilhoso. Fala dela. Quem aqui tinha depressão, Deus te curou de depressão? Ansiedade. Quem aqui Deus restaurou o casamento? Olha que maravilha. Fala disso. Só de você ter levantado a mão agora, já te edificou. Falei assim, nossa, Deus fez na minha vida. Você já vai sair igual aquele irmão que fala, Deus foi comigo, Deus faz, Deus é... Você está entendendo? Diga comigo, lembrar, meditar na palavra, dar testemunho. E aqui eu vou falar essa aqui, irmão, eu poderia fazer uma pregação inteira só baseada nisso aqui, mas não dá tempo. Tem uma coisa que faz uma pessoa superar qualquer coisa e aguentar qualquer coisa. Literalmente a palavra qualquer coisa. E essa palavra é o sentido de propósito. Irmão, não tem coisa mais poderosa que o propósito na vida. Você se levanta de qualquer situação. Quem tem propósito, irmão, tem a força da terra mais poderosa de todas. Eu estava vendo era um psiquiatra com uma psicóloga, psicanalista, eles estavam conversando. E eles estavam falando de pessoas que superam as piores desgraças da terra. E o que faz a pessoa superar? Aí eles falam, por exemplo, dos homens que foram para a guerra e que perderam perna
e ficaram meio lesados de tanta bomba e coisas ruins. E aí eles mostram como que alguns conseguem se recuperar e outros não. Vão morar na rua e ficam mendigos. E aí, eu lembro, eu estava assistindo esse vídeo, e essa mulher contou a história de um dos pacientes dela. Ela disse: eu tenho um paciente que morreu a esposa e os filhos todos no mesmo dia. Ele ficou sozinho, num dia só. E aí, eles estavam comparando esse homem com outros pacientes que têm família, que têm dinheiro, que têm propriedades, que conseguem tirar férias, que conseguem fazer tudo e querem se jogar de uma janela. E aquele homem que perdeu a família, que perdeu os filhos, continuava de pé. E eles resumiram no vídeo o seguinte: a diferença é que aquele homem, ele conseguiu achar um propósito para a vida dele. Enquanto outros que tinham tudo, queriam se jogar de um prédio porque não tinha propósito. Ei, você não está precisando de mais dinheiro, você está precisando de propósito. Você não está precisando de remédio, você está precisando de propósito. Você não está precisando de muito tratamento, você está precisando de propósito. E quando eu digo propósito, não é você ter uma barbearia, não é você ter um supermercado, não é você ter uma construtora. Sabe o que é o propósito? Quando o propósito de Deus e o seu se tornam um, você é capaz de vencer qualquer situação da sua vida. Você é capaz de se levantar de qualquer fracasso, de qualquer tragédia, de qualquer problema. Deixa Deus escrever o propósito no teu coração hoje. Esse propósito se chama 50 nações. Paulo, pensa em Paulo. Um homem, ele era solteiro. Ele viajava pregando. E várias vezes ele foi apedrejado. Irmão, vocês não sabem que apedrejado não é jogar uma pedra. Apedrejado, vou te explicar como que era. Eles levavam a pessoa para o lado de fora da cidade. As pedras enchiam a mão, assim, era pedra com meio que tijolo, pedaço de tijolo, desse tamanho. E eles levavam para fora da cidade, que eles não deixavam morrer dentro da cidade, porque era um problema mais um cadáver perto das pessoas. Então eles levavam para fora, e eles iam jogando a pessoa, ela ia rolando, até ela cair num lugar mais ou menos que fosse uma vala, ou fosse um lugar meio fundo. E ali eles tacavam pedra para quebrar os ossos mesmo, para quebrar o crânio, para a pessoa morrer mesmo. E quando ela caía morta, caso ela ficasse meia morta e não tivesse morta, o que eles faziam? Eles pegavam as pedras, jogavam tantas pedras até cobrir o corpo, para eles soterrarem a pessoa debaixo das pedras, para ela terminar de morrer. Aí não tinha como fugir mesmo. Paulo foi apedrejado não uma vez, várias. Soterrado de pedra. Aí durante a noite os outros discípulos vinham, arrancavam a pedra. Paulo estava vivo ainda. Aí eles pegavam aquele corpo todo moído de pedrada, limpavam as feridas, passavam o mertiolate. Irmão, mertiolate é para acordar o caboclo, irmão. Ressuscita qualquer um. Aquilo ali. Agora é tudo Nutella, não arde mais. Ei, tem que arder. Joga álcool, né? Aí, Paulo se curava daquela ferida. No outro dia, sabe o que Paulo estava fazendo? Pregando de novo. Tem pastor hoje em dia que diz: ai, eu vou fechar meu ministério, porque alguém falou mal de mim. Fizeram um vídeo contra mim. Mandaram um WhatsApp contra mim. Paulo imagina se for apedrejado hoje em dia, irmão. Mas por que Paulo levantava de ser apedrejado, levantava de ser naufragado, levantava de passar frio, de passar perigo e tomava mordida de cobra, e no outro dia ele estava pregando sempre? Porque Paulo tinha um propósito.
E ele dizia: eu sigo para a meta, eu sigo para a meta que Jesus me deu. Eu vou evangelizar os 4 cantos dessa terra. Aonde eu puder levar o evangelho, eu vou até os confins da terra. Sabe quem permanece? Quando você faz o propósito de Deus o seu propósito. É que você andou escutando coach demais e você enrumou uns propósitos muito ruins. Propósito: ser milionário até meus 35. Propósito: eu vou ter um Porsche. Que porcaria de propósito é esse? Eu vou ter um grande restaurante. Eu vou ser um palestrante. Que porcaria de propósito é esse? Por isso que você desanima mesmo. Isso não é propósito, isso é vaidade. Sabe o que é propósito? Você dizer assim: eu vou abrir 5.000 igrejas ao redor do mundo. Vamos salvar milhões de almas para Jesus. Nós vamos alcançar 50 nações. Nós vamos tirar as almas das garras de Satanás. Isso é propósito. Sabe por quê? Se o teu propósito é ganhar almas, você consegue ganhar almas com muito dinheiro e consegue ganhar almas sem ter dinheiro. Então o diabo não tem como ele te parar. Não tem como ele me parar. Com dinheiro, faço mais. Sem dinheiro, também faço. Aí o diabo fica coçando a cabeça: como é que eu paro esse cara? Eu tirei o dinheiro dele, não teve jeito. E agora? Quando você tem propósito, você é imparável. Você é imparável. Eu só estou de pé hoje, irmão, porque eu tenho propósito. Porque eu já quis chutar o pau da barraca 1000 vezes igual você. Eu sou humano igual você. Quantas vezes quis desistir? O meu propósito não é ter uma igreja grande. Meu propósito não é ter uma igreja bonita. Meu propósito não é esse. Meu propósito é o propósito que Deus escreveu no meu coração, que é o mesmo do dele: ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos. Agora Deus vai usar a tua empresa para isso? Amém. Mas o teu amor é por almas. Deus vai usar a sua palestra para isso? Vai, mas o amor é pelas almas. Se o teu propósito não é almas, você está desalinhado da palavra. Tem muita gente buscando o evangelho. Preste atenção, porque isso que foi pregado muitos anos aí. Deus vai me ajudar nos meus planos. Ah, meu irmão, tu está no evangelho errado. Deus vai fazer o meu sonho acontecer. Está tudo errado. O evangelho que eu prego aqui é o da Bíblia, é aquele assim, ó: quem quiser vir após mim, deixe o seu ego, morre para si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. O evangelho que eu conheço, irmão. Antigamente o evangelho que é pregado e o que é pregado aqui na família do reino, o cara ele deixava de ser médico, deixava de ser advogado, deixava de ser ator, deixava de ser alguma coisa para poder ser pastor. Largava tudo para ser pastor. Hoje o pastor quer virar coach. Hoje o pastor quer ser jogador de futebol, quer ser político. Eu conheço o evangelho que o cara largava tudo para ser. Houve silêncio na congregação, irmão. Eu sou da turma do Billy Graham. Billy Graham fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos que ele seria o candidato a presidente mais votado da história dos Estados Unidos se ele se candidatasse. Fala: Billy Graham, seja candidato, você vai ganhar o número 1 da história dos Estados Unidos. Ele falou assim: eu não vou me rebaixar, porque eu sou embaixador do reino dos céus. Aleluia! Tem gente que fala: pastor, o senhor, além de pastor, alguma coisa? Eu falo: não, eu sou só pastor. Quando eu vou no hotel, com profissão, pastor.
Pastor, você faz o que? Pastor. Ei, Jesus, ele era tudo, mas a única coisa que ele disse que ele era, ele disse, eu sou o bom pastor. Ele era profeta, ele era evangelista, ele era apóstolo, ele era tudo, mas ele só tinha orgulho de dizer que ele era o bom. Você ama Jesus? Ama nada. Sabe por quê? Jesus falou para Pedro 3 vezes, me ama, Pedro? Ah, Senhor, tu sabe que eu te amo, então cuida das minhas? Você está cuidando de quantas vezes? Você não cuida nem da sua vida, vai cuidar de outra vez? Ah, eu amo Jesus, então vai cuidar de ovelha. Vai abrir tua casa para um GC. Vai orar por alguém. Vai evangelizar alguém. Quem ama Jesus cuida de almas, irmão. A paixão é almas. O dia que você entender que o inferno é real e que milhões estão indo rumo ao inferno e só eu e você podemos parar isso, aí você vai entender o sentido de propósito. Eu não quero que o inferno seja lotado, eu quero que o céu seja lotado. Propósito, meu irmão, propósito. Quem tem propósito, irmão, vence qualquer coisa. Aquele homem lá, sem a mulher, sem os filhos, ele era o cara perfeito para poder se suicidar. Falou, acabou minha vida, mas não, ele achou um propósito para a vida dele. E ele falou, vou permanecer. Você está um pouco melhor que esse homem que perdeu todo mundo? Tá ou não está? Está melhor que Paulo, que foi apedrejado? Tá ou não está? Hoje eu mencionei o Geraldo Rufino, que ele era catador de latinha. Catador de latinha. Você está melhor que um catador de latinha? Quem está um pouquinho melhor? Um pouquinho, pelo menos. Tá ou não está? Ele achou um propósito. Ele falou, eu vou ser multimilionário, eu vou ter uma empresa. E hoje o homem e ele dá emprego para um monte de gente. Você tem que ter foco. Focar no propósito que Deus deu. Quem acha o propósito, vence qualquer batalha. Vence qualquer negócio. Deus pode te tirar de qualquer situação, irmão, mas Ele não pode tirar você das suas desculpas. Ah, eu não vou por causa disso. Eu não entendo como que alguém vai perseverar se ofende facilmente. Você precisa amadurecer. Preste atenção, que ridículo. Olha o nível de ridículo. Olha o tanto que isso aqui é a coisa mais... Deus me deu um propósito. Eu vou jogar tudo no lixo que Deus falou comigo, porque aquele irmão pecou. Vê se tem lógica o que você está me falando. Não, pastor, eu estou desviado. Eu não estou na igreja. Eu não faço parte de mais nada. Porque o pastor lá pecou. Cria vergonha. Olha que viagem, você está louco, você está falando. E você vai jogar fora o teu propósito, porque o outro pecou. Não, a igreja me decepcionou. Que igreja? Você está aqui para servir a Cristo, e Cristo nunca te decepcionou. Como que você vai jogar o teu propósito no lixo por erro de alguém? Ah, eu não vou mais na igreja, que o fulano lá não me cumprimentou, meu irmão. O outro lá pecou. Sabe o que Paulo falou uma vez? Falou assim, ainda que eu mesmo pregue outro evangelho, não acredita em mim. Porque Paulo estava dizendo, é capaz de eu ficar maluco. E eu digo hoje para você, se algum dia eu voltar aqui nesse púlpito e pregar outro evangelho, não creia. Creia nesse que eu estou pregando hoje. Se um anjo de luz aparecer a você e pregar outro evangelho, também não creia. Irmão, tem gente que não precisa nem ser um anjo de luz, pode ser lá qualquer youtuber, qualquer instagramer, que ele já está indo atrás. Não saia do evangelho da verdade. O evangelho puro, verdadeiro, é o evangelho da santidade, é o evangelho da pureza, é o evangelho do arrependimento, é o evangelho de curas, milagres, libertação, expulsão de demônios. Esse é o evangelho verdadeiro, dos dons espirituais, o evangelho que preserva a palavra de Deus. Se mantém firme nisso. Vamos dar um aplauso a Jesus. Aleluia.
Diga comigo, lembrar, meditar, testemunhar, sentimento de propósito. E diga comigo, não se ofender. Esquece a ofensa. Eu não vou jogar no lixo. Irmão, eu sou xingado todo dia, vocês não têm noção. Se eu contasse 10% aqui, você fala assim, pastor, como é que você aguenta? Porque eu tenho propósito. Sou perseguido, ameaçado. Ai, pastor, sério? Eu achei que a tua vida era 1000 maravilhas. Não. Caluniado, você já foi caluniado? Já fizeram vídeo contra você? É terrível. Pastor, e como é que o senhor consegue continuar? Meu irmão, eu quero que ele se exploda. Eu estou seguindo o que Jesus está mandando eu fazer. Eu descobri uma coisa. Vocês já escutaram a história do Sancho Panza? E o, como é? Don Quixote de la Mancha. E qualquer outro do lado de Sancho Panza e Don Quixote. Vocês já escutaram a história? Diz que eles estavam andando, chegaram num povoado. Aí o Sancho Panza falou para o Don Quixote, falou assim, nossa, os cachorros não param de latir. Aí o Don Quixote falou para eles, eles estão latindo porque nós estamos avançando. Meu irmão, se ninguém está latindo para você, é porque você não está avançando. Agora, se estão latindo, é porque você está avançando. Deixa latir. Deixa latir, está avançando. Vamos para cima. Quem está entendendo? Todo dia alguém me xinga. Todo dia. Pastorzinho da barbinha. Um dia um me xingou de pastor coach. Eu falei, meu Deus, nunca escutou uma pregação minha, porque se ele escutar. Ai. Você sabia que tem gente que está aqui que não gostava de mim, hoje é minha ovelha, irmão? Olha os amém aparecendo aí. Amém. Mas sabe por que eles começam a gostar? Porque vê que a gente é de verdade. Eu não fico me moldando para os outros, não. Minha palavra é essa, irmão. Não vai mudar, não. E se mudar, vocês não me escutem mais. Se eu chegar aqui e começar a falar, irmão, pode pecar em paz. Posso falar um negócio sobre pecar em paz? Agora aqui ixi, irmão. Não, só vou falar essa aqui porque hoje é o dia de ceia. Muita gente vem pedir oração aqui no altar. Muita gente vem aqui no altar. E sabe qual que é a oração deles? Vê se o cara é cara de pau. Olha só. A oração, resumindo, é assim, pastor, ora por mim. Para mim não ser mais atormentados por demônios, para mim poder continuar pecando em paz. Ou seja, ele pede oração para se livrar dos demônios que estão atormentando ele, para ele continuar pecando em paz. Olha ao que nível chegou o evangelho. Pastor, eu queria tanto pecar feliz. Não tem como pecar feliz. Depois que você virou crente, você está estragado para o mundo, irmão. Está estragado para o pecado. Você pode até pecar, mas não vai descer mais redondo. Você vai falar, mas que porcaria, estragou. Agora não desce mais redondo. Você pode até fazer, mas não vai descer redondo. E o cara fica com raiva. Você tinha que gostar. Tinha que ser bom, mas... Você está estragado para o pecado, irmão. E se gostar é porque não converteu. O desviado é uma desgraça, irmão. Ele apanha dos dois lados. Ele apanha de Deus para Deus trazer ele de volta para a igreja. Ele apanha do diabo porque o diabo tem raiva dele porque ele é crente. Um desviado, pensa no... Olha, não tem paz. Deus dá nele, pá. Volta para casa. Aí o diabo vai lá, vem aqui, seu filho de crente. Pá.
Só apanha. Ele não tem paz. Você vê, ele vai na boate, tem uma briga, quem que apanha? Ele. Se alguém sair da boate, bate o carro, quem bate? O crente. Se alguém vai ser demitido, é ele. Tudo de ruim, com desviado. Então, meu irmão, não tem paz. Volta para Jesus logo. Para de sofrer de uma vez. Ah, pastor, é porque o irmão lá me ofendeu. Larga a mão, o que o outro lá fez? Vai viver o teu propósito com Jesus. E se algum dia eu te decepcionar, fique firme com Jesus. Fique firme com Jesus. Não abandone Jesus. Não abandone o seu propósito. Tem gente aqui, pastor Adriano, Deus está falando comigo. Que era obreiro, está aqui hoje, ó, desviado. Deus está falando comigo aqui, ó, Fábio. Era pregador da palavra. Aí entrou no mundo aí, ó, quis virar coach, só tomou na cara. Coach dirigindo Corsinha. Tá tudo errado, irmão. Deus está falando comigo agora. Era pregador. Ficou triste porque deram uma oferta ruim para ele. Falei, não vou mais pregar. É porque você estava pregando por causa de oferta. Que se você pregasse por causa de Jesus, você ia pregar sem oferta. Deus está me falando, Marcelo. Tem um cara aqui que era pastor, está sentado aqui. Tinha rebanho, largou tudo. Abandonou as ovelhas. Fechou a igreja. Agora eu vou ganhar dinheiro no mundo. Só se lascou. Jesus está aqui, ó, com peixe. Aqui, ó, na brasa. Dizendo, volta para o ministério. Volta para pregar. E se você der a oportunidade, a família do reino vai te restaurar. E nós vamos te reenviar para você abrir uma igreja mais em nome de Jesus. Você aceitar, a gente vai te preparar de novo. Rapaz, eu achei que ia ser um culto profético desse não. Estou sentindo a unção de Deus nesse lugar, irmão. Não, Deus tem dificuldade em prosperar alguém? É difícil? Você tem que entender, irmão. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Que Ele fecha, ninguém abre. Meu irmão, você vai lutar contra Deus. Deus está te travando. E aí? Como é que você repreende Deus? Em nome de Deus, eu repreendo Deus. Em nome de quem você vai repreender? Deus, irmão. Com Deus você não briga. Você se submete. Você se humilha. Você pede perdão. Você se restaura. E quando Ele te levantar, quando Ele te glorificar, aí você vai ver, irmão. Quando Ele te colocar lá em cima, ninguém te abate. Deus está falando nessa noite, irmãos. Hoje é um dia de lembrar. E hoje é um dia da ceia. Olha que coisa linda. O que é a ceia? Ceia, fazer isso em memória? Deus sabia da importância de lembrar. Até da cruz, se nós não fizermos a ceia, às vezes a gente esquece. Então Ele diz, fazer isso em memória de mim. Quantas igrejas não pregam mais sobre a cruz? Então, meus queridos, hoje é o dia de lembrar. Hoje é o dia da ceia. E nada mais já combina com essa mensagem. Olha o que o diabo faz. Você não congregar mais. Porque quem não congrega mais, não ceia. Não, eu oro em casa. Que conversa mole é essa? A Bíblia diz que nós não podemos deixar de congregar. É aqui na congregação que a gente se anima. Até eu, irmão, às vezes eu estou fraco. Eu chego aqui, os irmãos me cumprimentam, eu já sou animado pelos irmãos. Já sinto a força, sinto o amor, sinto o ânimo. Quem é que, antes da pregação, antes do culto começar, já fica animado, só de estar junto com os irmãos? A fé da gente já é levantada. É importante a gente congregar. E a ceia é isso, lembrar. Deus, Ele sabe que a gente esquece fácil. Então, por isso que Ele manda na Bíblia. Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. E Deus fazia várias coisas para os judeus, para eles não esquecerem.
tinha os filactérios, que era uma caixinha com a palavra de Deus amarrada no braço, e eles amarravam na testa. Se você for lá em Israel, você vai ver o negócio amarrado na testa e outro aqui no braço. O que eles faziam isso? Para toda vez que olhasse, eles lembrassem da palavra de Deus. Outra coisa que eles faziam, usavam o talite com o tzitzit, que são aquelas cordinhas aqui, aqueles cordões, que representam 630 mandamentos, para eles lembrarem e se revestirem dos mandamentos. Quando você vai na casa do judeu, tem uma mezuzá na porta, que quando eles entram em casa, eles lembram da palavra de Deus. Quando saem de casa, lembram das promessas de Deus. Então, toda hora ele está sendo lembrado. Agora, como que você quer ser crente, meditando na palavra de Deus, 1 hora que o pastor prega, de 15 em 15 dias? Como que você vai amadurecer? Como que você vai se fortalecer? Como que você vai lançar raízes? Sabe, irmão, vou falar uma coisa para você. A religiosidade, ela é muito ruim. Mas havia algo que a gente aprendeu antigamente nas igrejas mais tradicionais, que eles diziam assim: domingo é dia de ir na igreja. E era cobrado, você não veio domingo na igreja. E a gente falava, isso é religiosidade. Mas fazia bem. Fazia bem. Porque você falava, eu vou, mesmo sem vontade, mas eu vou. Isso se chama disciplina. E quando você ia sem vontade, você saía de lá abençoado, saía de lá com a palavra, saía de lá renovado. Hoje a gente fala, não, isso é religiosidade, não tem obrigação nenhuma mais. E aí nós estamos vendo essa geração. Seja firme, crie para você disciplina. Fala, domingo é dia de ir na casa de Deus, domingo é o dia de servir ao Senhor, sabe? Cria essas coisas que fazem você lembrar. Lá em casa, eu tenho um menino que faz a gente lembrar, é o Esdras. Deus usa ele, irmão, nunca vi. A gente vai almoçar, antes de comer ele diz, vamos orar. Você acha que o pastor... Eu, às vezes, pastor, esqueço. E meu filho está lá para me lembrar. Mas, obviamente, ele está lembrando porque eu ensinei. Então, agora ele está me lembrando. Cria esse hábito. Mesmo sem vontade. Falou, tem que orar antes de comer. Você vai começar a lembrar do Senhor. Você já viu quando o cara ora muito longo antes de comer? Porque ele está com remorso que ele não orou a semana, né? Aí ele já aproveita ali. O cara que ora muito na hora da comida é porque... está devendo orações. Aleluia. Diga comigo, Espírito Santo, me ajuda a lembrar, me ajuda a meditar, me ajuda a testemunhar e me dá sentido de propósito. Em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor, amém? Glória a Deus.